E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Hoje nós vamos falar de um julgado bastante importante, que é um tema que não é novo aqui nesse nosso canal, mas que é sempre importante relembrar e colocar cada coisinha no seu lugar. Olha só, expedição de precatórios por empresas públicas e sociedades de economia mista, perfeito? Para entender bem esse assunto e nos detalhes, e as questões de prova que serão nos detalhes deste assunto, vamos começar entendendo um pouquinho de precatório, perfeito? Nós já temos uma série de vídeos aqui no canal que trata só de precatórios. Aquela série de vídeos ainda está devidamente atualizada, tá? Tudo que está lá está válido. Recomendo que você assista. Mas vamos relembrar rapidinho o que tem de importante para a gente entender esse posicionamento jurisprudencial. Olha só, começando no artigo 100 da Constituição Federal, que fala: os pagamentos devidos pelas fazendas públicas, federal, estaduais, distrital e municipais, e quando a Constituição fala aqui em fazendas públicas, ela considera também as pessoas jurídicas de direito público que fazem parte da administração indireta. Então nós podemos colocar aí as autarquias, as fundações, os consórcios públicos que têm personalidade jurídica de direito público. Todos estes também pagam seus débitos mediante precatório. Quais débitos? Os débitos que nascem de sentença judiciária. Aquele débito que a administração reconhece na esfera administrativa não é pago por precatório, é pago pela própria administração, através das ferramentas do direito financeiro. Pode ser por restos a pagar, pode ser por folha suplementar de servidor, enfim, para cada caso tem um instrumento adequado, mas não é precatório. Para deixar bem clara essa diferença aqui, se você não assistiu o nosso vídeo de desapropriação, assiste lá, mas olha só, lá a gente fala que nós temos a fase administrativa da desapropriação e que se o particular ele aceita o valor que é oferecido pelo expropriante, não tem fase judicial. Então, o expropriado, nessa situação da fase administrativa, ele já recebe sem ser por precatório, ele recebe direto da administração, a própria administração deposita na conta dele. Agora, se ele discorda do valor ofertado e leva essa briga para o judiciário através de uma ação de desapropriação, nesse caso, o pagamento será feito mediante precatório. Perfeito? Vamos lá. Far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e a conta dos respectivos créditos. Olha só. Os precatórios, eles são pagos conforme eles são inscritos, não é conforme a antiguidade do débito, tá? É conforme a antiguidade da inscrição em precatório. Então, se o meu débito é mais antigo, mas o meu processo demorou mais que o seu, e o seu foi inscrito primeiro, você vai receber primeiro que eu, perfeito? Essa é a ordem cronológica aqui. E é proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim, ou seja, o precatório ele tem que ser pago na ordem cronológica e é na ordem cronológica mesmo. Você não pode falar, olha, estamos fazendo essa inscrição desse crédito orçamentário para pagar os precatórios dos professores. Não, tem que ser para pagar precatórios. E aí é quem tiver na ordem. Claro que nós temos aquelas regras de precatório alimentar, precatório não alimentar, enfim. É toda uma miríade de regras que nós explicamos naqueles vídeos sobre precatórios. Não voltaremos aqui. Esse é o básico para você saber de precatório, beleza? Sabendo isso daqui, você já consegue entender o que a gente vai falar a partir de agora. Olha só. E as empresas públicas e economia mista, elas entram aqui nesse conceito de fazenda pública para fins de precatório? Olha só, em regra não, mas é possível que sim. Tudo no direito é possível que sim, né? Vamos ver. Empresas públicas e sociedade de economia mista pagam por precatório desde que, e aí tem que ter esses requisitos aqui, prestem serviço público típico do Estado. Nós temos várias sociedades de economia mista e empresas públicas que, na verdade, prestam serviço do poder público mesmo. Por exemplo, boa parte da atividade de órgão ambiental do Estado de São Paulo é feito por uma sociedade de economia mista. Quando essa sociedade de economia mista está fazendo essa atividade, ela é poder público, ela vai pagar por precatório naquela circunstância. Tenha natureza não concorrencial, ou seja, nós temos um monopólio, é só aquela empresa que atua naquela atividade. Exemplo clássico aqui é os Correios. E
o objetivo fundamental não seja a obtenção de lucro. Porque se o objetivo fundamental for a obtenção de lucro, essa empresa está atuando no mercado. E aí, se ela for pagar por precatório, a gente vai ter um desequilíbrio das relações comerciais. Por quê? Porque precatório é um meio vantajoso de pagamento, por assim dizer. Beleza? Esses são os requisitos para a sociedade de economia mista e empresa pública pagar por precatório. Vamos ver agora o que a jurisprudência diz desse assunto. E a gente vai para o STF, julgado de agosto de 2018. Olha só, a Casa da Moeda do Brasil executa e presta serviço público mediante outorga da União. A Constituição conferiu a ela em regime de monopólio. Opa, se é regime de monopólio, a gente está aqui, ó, natureza não concorrencial. E também a Casa da Moeda não visa obter lucro, né? Em regime de monopólio ou encargo de emitir moeda. Em razão disso, o STF atribui à Casa da Moeda as prerrogativas de fazenda pública, como imunidade tributária e execução pelo regime de precatórios, julgado muito importante, especialmente para quem se prepara para carreiras federais. A Casa da Moeda é, para a ampla maioria dos efeitos, considerada fazenda pública, tá? Por isso, além de pagar pelo regime de precatórios, também goza da imunidade tributária recíproca. Ok? E mais um julgado, também de agosto de 2018, fala: não se submetem ao regime de precatório as empresas públicas dotadas de personalidade jurídica de direito privado com patrimônio próprio e autonomia administrativa que exerçam atividade econômica sem monopólio e com finalidade de lucro. Então, olha só, aqui é para a gente ver o outro lado da moeda. Se a gente tem uma empresa pública, veja, nesse caso é uma empresa pública, o capital dela é 100% público, ela nem sequer é uma sociedade de economia mista. Mas essa empresa pública, capital 100% público, ela não exerce a sua atividade com monopólio e ela tem finalidade de lucro. Um exemplo bom aqui, Caixa Econômica Federal. Caixa Econômica Federal é uma empresa pública federal e não atua com monopólio, muito pelo contrário, atua no ramo de bancos, a gente tem pelo menos uma dezena de bancos no Brasil, e ela tem sim finalidade de lucro. Embora preste alguns serviços que são socialmente relevantes, a finalidade da Caixa, dentre outras, é dar lucro, é inclusive distribuir esses lucros para a União. A Caixa faz isso quase que anualmente, perfeito? Então, nesse caso, sociedades de economia mista e mesmo empresas públicas que atuem no mercado e objetivando lucro não pagarão mediante precatório. E pagarão como? Pelos mesmos meios que todas as outras empresas privadas pagam. Perfeito? É isso aí e vamos juntos!